Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review de Dr. Stone. Nós vamos falar sobre o episódio número 12, que começou com o Senku fazendo os preparativos para ir colher o tal do elemento químico mais precioso da química lá, que ninguém sabia o que era, só sabia que ele era muito perigoso. E para isso ele fez a tal lança prateada pro Ginro, que ficou se achando lá, falando: agora eu tenho uma lança prateada e você não tem, Ginro. E o Ginro todo tipo, nossa, eu queria a minha lança dourada. Só que assim, se a gente pensar, o Ginro ele já teve a lança dourada dele, que infelizmente serviu de para-raio. E agora é a vez do Ginro ter a lança prateada dele. E aí o Senku ele explica, ele fala: olha, eu vou te dar essa lança prateada, só que ela tem um propósito, ela não é só prateada só por ser prateada. Ela é que vai servir como se fosse um guia, ela vai servir como se fosse um sensor. Você vai na frente do grupo e o grupo vai atrás e você vai guiando essa lança, porque se ela ficar preta, se por algum momento ela ficar preta na ponta, isso quer dizer que a gente tem alguns segundos para correr e ir embora, porque senão a gente vai morrer. E aí ele falou isso de uma forma tão assim pro Ginro, que o Ginro ficou morrendo de medo, e ele foi o caminho inteiro assim, tipo, parecendo uma velhinha, apontando a lança pra tudo quanto é lugar, pensando assim, tipo, no momento que ela ficar preta eu vou morrer. E aí eu fiquei pensando, como que o Senku ele sabe exatamente onde achar essas coisas? Eu acho que ele não tem só um conhecimento muito bom de ciências, mas também de geografia. Eu não sei de onde que ele tira que as coisas assim, tudo aparece assim, vamos dizer assim, que aparece do nada pra ele, assim, ele fala: ó, preciso disso, e coincidentemente aquele negócio tá ali perto do lugar onde eles estão e eles acabam achando. E aí eles andando, eles acabam encontrando um local onde cresce muito musgo verde. Aí o Senku, bom, ou seja, aqui a gente achou esse lugar, provavelmente o lugar que eu tô procurando tá bem perto, porque esses musgos crescem na presença de uma determinada substância. E aí eles continuam andando, aí eles chegam num local onde tem um monte de fontes termais, e aí a Kohaku fala: nossa, mas esse lugar parece o lugar onde eu busco água pra minha irmã, o que tem de tão especial aqui? E aí ele começa a explicar que no lugar onde eles vão encontrar esse tal desse elemento, porque ele não fala o nome, a gente fica só supondo. Ele fala: ó, o lugar que a gente vai encontrar esse elemento, ele tem muitos gases tóxicos que se a pessoa respirar, ela vai morrer. E é para isso que serve a lança. E aí ele fala que é o componente primordial de todas as reações químicas que ele precisa muito para fazer a sulfa, que é, como eu previ, o ácido sulfúrico. E aí é muito interessante o jeito que eles representaram tanto o ácido quanto essa névoa venenosa, esses gases venenosos que eles respirariam se chegassem perto. E assim, o Ginro, ele continuou lá com a lança, ele ficava morrendo de medo, às vezes indo atrás do grupo, e o Senku falava: mas por que você tá indo atrás da gente se você é o sensor? Você tem que ir na frente. E aí ele ia com todo aquele medo, até que ele chegou numa cratera onde tinha uma água meio azul esverdeada, e ele falou: nossa, que lugar bonito, né? Que água bonita. Só que era exatamente aquilo que o Senku tava procurando, era um lago de ácido sulfúrico. E aí ele pegou e foi ficando meio que encantado. O Ginro, como ele estava com muito medo, eu acredito que até esse episódio serviu para explicar um pouco como que funciona o negócio dos contos, um pouco das lendas, como que eles aparecem num determinado local. O Ginro, ele tava com muito medo desse local por causa do que o Senku falou para ele, que se a lança ficasse preta, eles tinham pouco tempo para correr, porque senão eles iam morrer. Então ele já foi totalmente assustado. E aí, chegando nessa cratera, o medo fez com que ele alucinasse. O medo e também provavelmente uma quantidade de gás que ele deve ter aspirado fez com que ele tivesse uma alucinação, e ele de repente viu como se fosse uma ninfa, né, uma elfa em cima do lago, uma elfa muito bonita que ficou meio que chamando ele para aquela água. Então ele ficou meio que hipnotizado, como se fosse uma sereia. A gente sabe que não é uma sereia, né, é uma elfa, mas tudo bem. E aí ela ficou chamando ele para aquela água assim, e ele foi hipnotizado assim. E quando os outros se deram por conta, cadê o Ginro, cadê o sensor? E quando eles viram, ele tava quase caindo, ele tava no local quase cheio daquela névoa perigosa, daquela névoa tóxica, e aí eles tiveram assim poucos segundos para tirar ele de lá. E essa névoa, que na visão do Ginro era uma elfa linda e maravilhosa, virou um monstro horroroso, assim, como se fosse a representação mesmo de algo muito perigoso, de algo que quer te matar. E aí, com isso, eles descobriram que aquele era exatamente o local, mas eles não sabiam como que eles iam fazer para chegar perto o suficiente para coletar o ácido sulfúrico lá da cratera. E aí o Senku falou: bom, pra gente conseguir chegar lá, a gente vai precisar de máscaras, porque a Kohaku até fala: nossa, eu sou muito rápida, dá pra eu ir lá correndo, pegar rapidinho e voltar. E ele fala: não tem condições. Um pouquinho que você respira já é o suficiente pra te matar. Então ele volta lá pro QG, lá para o lugar onde tá o laboratório, chama o velhinho lá dos vidros de novo, e aí o velhinho, com toda a habilidade manual dele que ele tem, ele consegue construir uma máscara de
gás, né? Uma máscara de gás para filtrar todo aquele gás tóxico. Eles pegam carvão ativado, eles misturam, faz várias misturas com carvão, que eles queimam madeira e com carvão eles colocam mais uma substância lá e conseguem fazer carvão ativado. E esse carvão ativado serviria para limpar o ar e eles fizeram como se fosse um tanque de oxigênio para eles respirarem naquele local. Só que aí o Senku pegou e falou assim: alguém vai ter que ir e provavelmente esse alguém vai ser eu, porque eu tenho todo o conhecimento e só eu sei como que manuseio o negócio, como que a gente chega perto com essa máscara e tal. E então ele pegou e chamou o Chrome e falou: você vai ficar aqui. Você precisa ficar aqui porque você é o único cientista que sobrou e eu preciso passar todo o meu conhecimento para você, porque se algo acontecer comigo, você tá aqui para continuar o meu legado, né, no caso. Só que o Chrome, ele falou: não, eu não vou, mas de jeito nenhum. Por que que eu tenho que ficar? Por que que você não fica e não manda eu? Porque você é o cérebro, você tem todo esse conhecimento já, porque eu não vou fazer isso. E ele ainda fala assim: então se eu vou ficar, eu não vou passar o seu conhecimento para ninguém. Vai ficar só comigo, só ameaçando o Senku. Porque ele falou assim: não, você é meu amigo, por que que você tem que morrer para me salvar? Eu não quero isso. E ele falou assim: eu achava que os cienceiros, eles agiam em conjunto, eles trabalhavam em conjunto, então a gente pode ir os dois lá, que eu acho que os dois indo vai ser mais fácil, um ajuda o outro. E aí o Senku ouvindo todas aquelas coisas, a Kohaku também tava ouvindo toda a conversa. E aí ele ouvindo aquele, ele fala: bom, então acabei de descobrir que eu vou ter que fazer outra máscara, né, e outro sistema de respiração lá pra gente ir lá pra aquele lugar. E a Kohaku, com isso, ela lembrou do que ela fez pra irmã dela, porque a irmã dela também tinha toda essa coisa. Como ela é sacerdotisa, ela precisava passar à frente 100 contos para as pessoas. Ela, como sacerdotisa, ela passaria pra sucessora, e essa sucessora passaria os 100 contos para outra sucessora. Só que a Kohaku, ela falou que não, que ela não ia receber esses 100 contos, porque a partir do momento que ela tivesse apta e ela tivesse pronta para ser uma sacerdotisa, a irmã dela não teria mais um motivo para viver. Então ela falou que não ia aceitar e que ela fugiu, e ela começou a trazer a água para a irmã dela se curar, tal, e ela falou assim: eu vou ser muito desobediente, eu vou ser muito briguenta, eu vou ser muito, sabe, aquelas meninas assim, que eu vou fazer todo mundo ficar com raiva de mim para eu não ser capaz de ser a sacerdotisa, a próxima sacerdotisa, porque ela pensou que ela sendo assim, o pai dela não ia deixar. E aí ela falou assim: nossa, você e eu, Chrome, somos muito parecidos, a gente pensa da mesma forma, né? Eu quero salvar a Ruri de qualquer jeito, por isso que eu fiz isso. Você também confia a sua vida ao Senku, e o Senku, a vida dele é você, então é uma coisa assim muito legal, né, de se ver. E ela até brinca com ele: se a Ruri, ela aconteceu alguma coisa com ela, se te servir de consolo, tem eu, tá? Mas ela fala brincando, porque a gente sabe que a Kohaku, ela vai ser a namoradinha do Senku, e a gente sabe que o Chrome, ele gosta da Ruri e a Ruri gosta do Chrome, então a gente já tem um casal ali. Pelo menos é assim que eu penso. E aí ele constrói a máscara, vai o Chrome e o Senku para esse lugar e eles começam a investigar, ver a melhor maneira de chegar até aquele lago sem ter que respirar muito esse ar tóxico. E com isso o Genrou, ele fica lá, porque ele ficou totalmente apavorado. Ele fica lá no QG e ele fica falando: como que eles têm coragem de ir lá, gente? Isso é muito perigoso. Eu não entendo essas pessoas que são imprudentes. Como que ele vai pra um lugar sabendo que eles podem morrer, isso e aquilo? E aí o tiozinho, ele fala assim: mas isso faz parte da vida, né? A gente só consegue viver porque a gente tem medo. Só que esse medo, ele não pode impedir a gente de viver. A gente tem que ter medo pra gente ser cauteloso, pra gente viver mais tempo, mas ele não pode impedir a gente de fazer as coisas. Ele que nos impulsiona a fazer as coisas do jeito certo, ele que nos impulsiona pra frente, ele que nos impulsiona a tentar descobrir uma maneira de burlar esse medo, né? Uma maneira de contornar esse medo. E aí ele fala: eles são muito corajosos, apesar de tudo. E você também foi muito corajoso de ir lá. E ele pega e fala assim: ah, droga, fiquei aqui conversando, acabei criando uma outra máscara sem querer, mas eu vou deixar ela aqui. E aí o que o Genrou faz? Ele pega esse sistema de respiração lá, a máscara com balão, com negócio de oxigênio, e vai ao encontro do Chrome e do Senku, graças ao meu bom senhor. Eles estavam lá na beirada da cratera, tentando achar um meio de descer, e aí uma bolha de ácido sulfúrico acaba estourando o caninho do Senku, né, o cano de respiração. E aí o Chrome avisa: ó, seu cano de respiração aí, seu negócio, sua mangueira, ela tá furada. E aí ele vai ajudar o Senku e acaba escorregando num pedaço de pedra que desfaz, e ele despenca direto assim pra piscina de ácido sulfúrico. E aí ele começa, sabe, aquela coisa em câmera lenta, parecendo que ele vai morrer. A vida dele passa toda pela mente dele, só que a gente não vê. E aí ele fala: nossa, que legal, infelizmente eu vou morrer aqui. O Senku tá tentando chegar, mas não vem, não, porque não vai dar tempo. Eu só quero que você cuide da Ruri por mim. Só que na hora que ele pensa que ele vai cair, quem chega? O Genrou com sua lança invencível lá, sua lança de titânio.
porque eu nunca vi uma madeira tão forte, e cata assim e joga pra ele segurar, e aí o Chrome segura nessa lança e ele consegue tirar ele de lá bem a tempo de uma nova explosão de ácido sulfúrico acontecer. Ele joga ele de volta pra terra, e aí todo mundo fica, nossa, o Ginro todo medroso foi lá, foi a pessoa que salvou o Chrome, e com isso eles conseguiram o ácido sulfúrico. E aí faz até uma animação de como se eles tivessem enfrentado a ninfa do lago, né, enfrentado numa batalha, e aí ela foi aspirada pra dentro do potinho e virou lá o pote de ácido sulfúrico. E o episódio ele termina aí, depois que eles summonaram lá a ninfa do ácido sulfúrico. E eu fico me perguntando, eu sei que isso é anime, mas assim, as coisas acontecem muito do jeito que o Senku quer. As coisas estão sempre próximas dele, ele tá num local do Japão que provavelmente ele conhecia muito bem, pra saber toda a geografia e saber que em determinado lugar ia ter tal coisa, né? Porque não é possível as coisas assim, tipo, aparecem pra ele como se fosse um passe de mágica. Ele estala os dedos e fala, oh, cheguei, beleza. E é isso, pessoal, e o próximo episódio, ele chama-se Guerreiro Mascarado. Será que a gente vai ver um pouquinho agora do Taiju disfarçado lá no reino do Shishio? Será que ele tá mesmo disfarçado ou será que ele é mesmo o Taiju e ele tá lá como se o Senku tivesse morrido e ele tava sem abrigo e o Shishio foi lá e abrigou eles dois, né? Ele e a Yuzuriha. Ou será que ele está disfarçado e ele é esse tal desse guerreiro mascarado que vai aparecer? Ou será que ele é uma outra pessoa que a gente não viu ainda, que já apareceu na abertura, no fechamento, que eu não me lembro, eu acho que não, mas é isso? Ou será que ele é uma daquelas pessoas que acenderam a fogueira na floresta lá, que responderam à explosão na floresta? Se ele é de uma outra vila, a gente vai descobrir no próximo episódio. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, não esquece de deixar, assim, o que você acha, suas teorias aí nos comentários. Não se esquece também que agora você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. A gente tem agora 2 opções de valores, você escolhe aquela que achar melhor e ajuda se puder. Você também ajuda muito o nosso canal se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!